crianças! Boa tarde! Vamos então a mais uma aula de história. Então se liga aí, prestando bastante atenção. Assistam até o final. Vamos lá? Lembrando a vocês que a tia está no módulo 3, lá na página 246. Então, pessoal, no final do século XIX, a monarquia brasileira ela passava por uma grave crise. Então, diferentes grupos sociais manifestavam a insatisfação com o governo de Dom Pedro II e passaram a exigir o fim da monarquia no Brasil. Então, no final do século XIX, o Brasil ele deixou de ser monarquia, né? Ele deixou de ter um rei e passou a ser uma república, tá? Que é o regime político que se mantém até os dias de hoje. Então, o Brasil passou a ter um presidente. Então, a tia até colocou para vocês verem aqui a bandeira, né, que representava o segundo reinado e a bandeira do Brasil, como nós conhecemos hoje, que foi mudada logo após a proclamação da República. Então, vamos falar sobre a crise no Império. Então, essa charge aqui, feita por Angelo Agostini, foi publicada numa revista lá em 1882, ela representa bem essa crise. Né? O que está acontecendo nessa charge? Então, Dom Pedro II aqui ele está sendo empurrado do seu trono. Tá? Então, pessoal, dentre esses grupos que queriam o fim da monarquia, destacavam-se grandes cafeicultores, oficiais do Exército e profissionais liberais, como médicos, jornalistas e advogados. Então, eles reivindicavam maior participação política e buscavam a formação de uma república para defender seus interesses. Então, os grandes cafeicultores, por exemplo, consideravam sua participação pequena na política do país, né, diante do tamanho de suas riquezas. E entre os militares, as ideias republicanas já circulavam havia algumas décadas. E além de desejarem maior participação política, eles reivindicavam melhores, né, condições na carreira militar, melhorias na carreira militar. Então, a partir da década de 1870, esses grupos ganharam mais força, formando organizações e partidos políticos que deram origem ao chamado Movimento Republicano. Então, o desgaste do governo imperial fez com que Dom Pedro II perdesse apoio político. E, nesse contexto, um grupo de militares apoiados por civis organizou um golpe de Estado para, então, derrubar a monarquia. E assim, no dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República no Brasil. Então, mesmo que alguns grupos da sociedade brasileira estivessem de acordo com as ideias republicanas, a maior parte da população não teve qualquer participação nesse movimento que derrubou a monarquia no Brasil. Tá? Então, pessoal, os principais compromissos do governo republicano era a elaboração de uma nova Constituição para o país e a realização de eleições para presidente. Então, a primeira Constituição republicana ela foi aprovada em 1891 e nela foi extinto o poder moderador, né? Aquele poder moderador que nós falamos em outras aulas, que foi instituído por Dom Pedro I, lá no primeiro reinado, e concedia plenos poderes ao imperador. Então, com essa nova Constituição, esse poder moderador foi extinto, mas foi mantida a separação entre os três poderes da República, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, o presidente da República ele deveria ser eleito pelo voto direto, apenas por homens alfabetizados maiores de 21 anos. Então, só esses homens que fossem alfabetizados maiores de 21 anos que poderiam votar, tá? Então, pessoal, esse período de 35 anos mais ou menos após a proclamação da República
que ficou conhecido como Primeira República, tá bom? Então, vocês estão vendo aí o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro, e o segundo, o primeiro vice-presidente, né, Marechal Floriano Peixoto, ok? Então, o que foi a política do café com leite, né? Nesse período, vigorou a chamada política do café com leite, que consistia em uma aliança entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, né? O que eles queriam? Dominar a política brasileira. Então, pessoal, durante a Primeira República, São Paulo era o maior produtor de café do país. E Minas Gerais era um grande produtor de café e também de laticínios. E por isso a aliança entre esses estados ficou conhecida como política do café com leite, né? Porque o São Paulo era o grande produtor de café e Minas Gerais produtor de laticínios. Tá? Então, dessa maneira, a dominação política desses estados garantia que o governo federal concedesse privilégios aos cafeicultores sem levar em conta né, outros grupos. Eles queriam privilégios, né? Então, vamos falar agora sobre o poder dos coronéis, porque durante a Primeira República, né, desses 35 anos aí após a proclamação da República, os grandes proprietários rurais, também conhecidos como coronéis, eles exerciam um forte domínio sobre a política local. Então, os coronéis, eles controlavam a população, principalmente por meio da violência. Tá? Então, eles mantinham à sua disposição muitos homens armados, né, que eram conhecidos como, eram chamados de jagunços. E esses jagunços perseguiam e intimidavam, né, quem não acatasse as ordens dos coronéis. Então, aqui eu tenho um jagunço. E, além disso, os coronéis faziam favores às pessoas mais pobres e também as ameaçavam para conseguir sua obediência. E assim, aconteceu essa prática aí, né, o voto de cabresto, né, que com o objetivo de se manterem no poder, os políticos da Primeira República faziam alianças com os coronéis. Então, nesse período, o voto no Brasil não era secreto. Então, em razão disso, os eleitores geralmente sofriam pressões para votar nos candidatos indicados pelos coronéis. Então, esse tipo de prática, né, esse voto aí que não era secreto, que as pessoas eram obrigadas a votar nas pessoas indicadas pelos coronéis, essa prática ficou conhecida como voto de cabresto, tá bom? Então, nessa charge aí, essa charge foi criada por Alfredo Story e ela foi publicada na revista Careta no ano de 1927, que está representando aí o voto de cabresto. Vamos lá. Hoje em dia, né, é diferente. Então, pessoal, no início da República, a prática do voto de cabresto impedia que as pessoas escolhessem livremente seus candidatos. Então, pressionadas pelos coronéis e por causa dos favores que recebiam, né, muitas pessoas não exerciam seu direito de votar de maneira autônoma, né? Ou seja, de acordo com as suas próprias decisões. E nos dias atuais, né? Você sabe como funcionam as eleições? Então, ao longo do século XX, diversas medidas foram adotadas para dar mais autonomia aos cidadãos nas eleições. Então, vamos ver aí, a tia vai falar para vocês alguns exemplos, né? Por exemplo, a instituição do voto secreto. Então, o voto agora é secreto. As mulheres podem votar, né? Todo mundo que tem mais de 18 anos. E é proibida a compra, né, de voto. Existem também regras de propagandas, de campanhas. E a disponibilização, né, de informações sobre as propostas e o histórico dos candidatos para que os eleitores conheçam aí melhor, né, quem está se elegendo, tá bom? Então, hoje em dia é bem diferente as eleições, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. No livro de vocês só tem uma atividadezinha de ligar, que é na página 250, e vocês terão que fazer também as atividades da folhinha que a tia deixou lá na escola, tá bom? Então,
Espero que vocês tenham conseguido entender mais um pouquinho sobre a história do Brasil. Beijinhos para vocês e até a nossa próxima aula!